A Lava Jato completa 5 anos em meio à polêmica. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, a Operação Lava Jato completou 5 anos com resultados jamais vistos no país em relação ao combate à corrupção. No entanto, a operação, que ficou famosa por prender políticos de primeiro escalão, ganhou na última semana um presente de grego. Sofreu 2 grandes derrotas no Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o crime de Caixa 2, por exemplo, deve ser julgado pela Justiça Eleitoral. E também decidiu suspender o acordo com a Petrobras, que previa a criação de um fundo milionário para administrar multas impostas à estatal. O promotor Deltan Delagnol admite riscos à operação, uma vez que, segundo ele, cerca de 160 condenações poderiam ser anuladas com a transferência de competência. Ele citou o caso de um processo contra o ex-presidente Michel Temer, que recentemente foi encaminhado à Justiça Eleitoral. Quando chegar na Justiça Eleitoral, esse inquérito vai entrar numa estrutura que não é especializada em investigar crimes como corrupção e lavagem de dinheiro. Além disso, a Justiça Eleitoral, quando chega nas eleições, tem que parar tudo e dar prioridade para casos que impactam as eleições, por ordem de lei, por força de lei. Em terceiro lugar, lá na Justiça Eleitoral rodam promotores e juízes, não ficam estáveis lá promotores e juízes. E só para conhecer um caso desses, a pessoa demora meses. Ou seja, se esses casos de corrupção forem para a Justiça Eleitoral, não vai funcionar. Desde 2014, a Lava Jato já teve 60 fases, condenou mais de 150 pessoas, entre elas ninguém menos que o ex-presidente Lula, e recuperou mais de 13 bilhões de reais desviados. As penas impostas por conta da Lava Jato chegam a mais de 2.000 anos. Ao todo, foram mais de 240 condenações e os pedidos de indenizações ultrapassam 18 bilhões de reais. O temor é de que a recente decisão do Supremo de centralizar na Justiça Eleitoral as denúncias de Caixa 2 acabem prejudicando todo o trabalho realizado até agora. O Congresso Nacional, que no passado criticava duramente o STF, agora sinaliza com apoio. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, defende a necessidade de respeito às instituições. Acho que é muito importante que, mesmo que a gente possa criticar, a gente tem que respeitar. Até porque alguns, mesmo antes do julgamento, já tinham encaminhado projetos que iam exatamente modificando a decisão do Supremo, o que prova que a decisão do Supremo era a decisão do ponto de vista legal, a decisão correta. Mesmo que alguns não gostem da decisão, a gente precisa respeitar, não pode atacar nem ameaçar os membros do Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro, que se reuniu com o presidente da Câmara, Senado e também com o presidente do Supremo Tribunal Federal, compartilhou nesse fim de semana vídeo do filho, Eduardo Bolsonaro, com críticas ao Supremo Tribunal Federal. O pacote anticrime enviado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao Congresso, ele sana isso. Então ele retorna a competência para a Justiça Comum. E além disso, ele ainda prevê a prisão em segunda instância. Então, mais do que nunca, é hora da gente apoiar esse pacote do ministro Sérgio Moro. Eu tenho absoluta certeza que ele tem total chance de ser aprovado no Congresso Nacional e nós retornarmos com os crimes da Lava Jato a serem julgados pela Justiça Comum. O presidente defendeu a necessidade da aprovação lá no Congresso Nacional da chamada Lei Anticrime e Anticorrupção, que foi encaminhada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. O projeto prevê, por exemplo, a criminalização do Caixa 2 de campanha, com penas mais duras para os envolvidos. De Brasília, Luciana Verdolim. E acrescentando, o ministro Luiz Fux afirmou que não há crise institucional entre o STF e os procuradores da Lava Jato. Vera Magalhães. Não é bem assim, né, Tiago? Tem uma crise sim aberta, tem todo mundo, vários agentes aí estão exorbitando as suas funções. O Supremo, com um inquérito que abriu na semana passada, deixou uma brecha para investigar todo mundo. Nesta quinta-feira, inclusive, vai decidir se a Receita pode compartilhar dados fiscais com o Ministério Público. Isso é uma reação à investigação da Receita, que incluiu, entre outros, o ministro Gilmar Mendes. Então tem sim um ambiente institucional bastante conflagrado, não é de hoje. Isso tem tido altos e baixos aí desde que a Lava Jato foi iniciada há 5 anos, e a gente está num momento de acirramento. Quando o filho do presidente da República grava esse vídeo atiçando as opiniões aí, as reações contra o Supremo, ele está indo
na contramão daquilo que o próprio pai fez no sábado, ao ir a um encontro na casa do Rodrigo Maia, um churrasco, em que se discutiu um suposto pacto entre os poderes, aí, um pacto de ação pró-Brasil, pró-reformas, etc. Então, tá tudo muito bagunçado, a gente tem que esperar para ver como essas coisas vão decantar. Mesmo essa decisão em relação ao Caixa 2, não atinge todos os casos da Lava Jato, atinge uma parcela só deles. O caso do Lula, por exemplo, não é alcançado por essa decisão, nem o caso do Sérgio Cabral. Então, acho que tem que esperar um pouco, tem um momento de muito assolamento institucional. Eu acho que tem que esperar as coisas decantarem para ver como é que vai ficar a Lava Jato daqui para frente. Professor. No caso vamos ver, cada caso é um caso, né? Mas essa associação de um Caixa 2, mais corrupção, lavagem de dinheiro, crimes atribuídos a um político X, se isso for julgado pela Justiça Eleitoral, não será julgado. Ela não tem instrumentos para tal. Por quê? É importante só destacar. O juiz civil, ele presta serviço também à Justiça Eleitoral. Ele agrega um valor X ao seu salário. Ele não tem condições de se dedicar exclusivamente à Justiça Eleitoral, porque ele tem as suas atribuições, né, legais. Sendo assim, fazer uma investigação tão complexa como a de corrupção e da lavagem de dinheiro é impossível que a Justiça Eleitoral faça. É impossível. Dessa forma, a decisão do Supremo Tribunal Federal construiu, queira ou não, uma impunidade a esses crimes. Veja, nós noticiamos hoje agora um prefeito aqui da região metropolitana de São Paulo, Cajamar, que teve uma nova eleição. Ou seja, a eleição foi em 2016, anularam a eleição e teve uma nova eleição em 2019. É assim que isso em Cajamar, por uma questão banal, né? Comparada a crimes complexos como lavagem de dinheiro e corrupção. Portanto, a decisão do Supremo Tribunal Federal ela é desastrosa, no sentido de tentar matar a Lava Jato. Evidentemente que os que foram condenados pela Lava Jato são muitos, que estão lá em Curitiba, muitos não foram não tinha Caixa 2 no meio, atribuíram por outras razões, são outros crimes, etc, etc. Mas vai tentar sempre o defensor fazer esse tipo de associação, né? Foi uma derrota da Lava Jato. Não significa que ela vai terminar, tal como dizem alguns, tal. Porque, segundo alguns especialistas no assunto, é possível, no momento da investigação, não atribuir aquela questão à Caixa 2, mas a corrupção e lavagem de dinheiro. E se a denúncia for aceita, recebida, se assim preferirem, pelo juiz de primeira instância, a situação segue. Portanto, o caminho é ficar atento. Por isso que 7 de abril é importante essas manifestações que estão sendo programadas em todo o Brasil em defesa da Lava Jato. Professor, só para acrescentar em relação a essa declaração do ministro Luiz Fux, essa declaração foi dada agora há pouco no Rio de Janeiro. A gente acompanha agora e a gente segue comentando aqui. A interpretação que se tem, pelo menos foi a que nós adotamos, é que só aqueles crimes comuns inerentes ao ambiente eleitoral é que vão para lá, como por exemplo uma boca de urna com desacato, uma violência na entrega da urna, falsificação de documento eleitoral. Esses outros crimes são da competência da Justiça Federal, sempre foram. E eles não se deslocam, porque as duas competências estão previstas na Constituição. Uma não vence a outra. Até porque o titular da ação penal é o Ministério Público. Então o Ministério Público pode perfeitamente readequar todas as suas tipificações e endereçar todos os casos para a Justiça Federal. Não vai atrapalhar em nada. Aí a fala do ministro Luiz Fux em 10 segundos, professor. 10 segundos. Essa é a interpretação dos derrotados, porque os vencedores no STF interpretam de outra forma. Eu entendi a explicação dele, concordo, mas há outras interpretações em relação àquela decisão.